março de 2026, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir por aqui me assistirem. E também, muito especialmente, a Francisco Batista de Abreu, meu amigo. Pessoa a qual muito devo. E eu não podia me furtar a oportunidade de lembrar dele aqui e homenageá-lo com essas palavras. Vês que pessoa de personalidade icônica, sobretudo pela modéstia, na presença e na pessoa, sempre disposto a estender a bondade do seu coração àqueles que estejam ao seu alcance. Um grande homem, digno da admiração e do respeito daqueles que o conhecem. Esse vídeo, diga-se de passagem, é um dos vídeos mais belos que eu já fiz. É uma releitura de uma gravação anterior. Eu havia musicado e o YouTube faltou pouco bater em mim, porque coloquei algumas músicas aí e a questão dos direitos autorais, né? Então eu estou mudando a forma de tratar as imagens com a edição, né? Não musicando e falando aqui em cima do vídeo, né? Falando sobre o vídeo, sobre as imagens que nós estamos vendo, mas em geral eu não consigo ficar descrevendo muito bem, né? As imagens elas têm uma linguagem própria aí, né? E então eu acabo falando sobre outros temas, outros assuntos, né? E discorrendo a respeito de algumas considerações que eu termino por fazer. Os temas os mais diversos. Eu fui fazer um exame psicológico desses de natureza laborativa e durante a feitura do exame a psicóloga ela mexeu lá acho que em alguma coisa, não me lembro bem, uma pasta, abriu uma pasta, sabia, eu corri o olho assim, tinha uma logomarca, sabe? E eu fui desenhista, trabalhei numa agência de publicidade, estudei numa escola de artes, né? Acabei fazendo belas artes e tenho uma propensão natural para desenho e gostei do desenho. E que eu vi, havia letras, havia uma máquina, sabe, algo... até me lembrou um texto que eu havia lido, acho que foi isso, com o título O Homem Dentro da Máquina e a Máquina Dentro do Homem. E aí eu parei de fazer o exame e dei uma olhada assim, demorada no desenho, na logomarca que ela segurava, e ela também estava olhando, ela passou a me observar. Eu tinha tempo, mas felizmente eu voltei para o assunto e acabei concluindo, e no final dos exames ela me chamou a atenção. Eu entendi que ela estivesse me chamando a atenção. Ela disse que eu não tinha foco, né, que eu tinha um foco prejudicado, mas que não era impedimento para ela me credenciar para o feito laborativo que eu estava me propondo e para o qual eu estava me submetendo àquele exame também. Bom, mas eu estou comentando isso porque às vezes eu estou
querendo falar sobre algo aqui e acaba aparecendo alguma imagem e eu quero comentar, tecer algumas considerações e sempre eu corro o risco de me perder um pouco na diversidade dos assuntos. Talvez por isso, não raro, eu acabo de titubeando durante as minhas falas aí. Então eu já estou apresentando as minhas escusas, vez que eu gostaria de entreter, conversar a respeito aqui, nesse monólogo, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Eu já comentei, né, que esse aí para mim é um dos vídeos mais belos pelo momento. É um pôr do sol belíssimo e essa paisagem também ela transmite muita paz, né? Ambiente com muito verde, muita água, né? Eu já fui questionado, talvez até em função de minha rusticidade, né? O fato de eu gostar dessas imagens assim. Esse questionamento ele não foi ofensivo, não. Ele é um questionamento natural. Eu gostar de essas imagens de natureza, né? Gostar desse tipo de ambiente, né? E ficar dedicar tempo e atenção a isso, né? Eu até me lembrei, sabe, de um ditado, como diz meus pais, né? Que são anciões, pouco eruditos, né? E mas dotados de uma sabedoria muito grande, né? É um provérbio japonês esse ditado. Ele diz assim que é melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. É isso. Para mim, eu acho que eu respondi dessa forma e acho que é o que significa para mim, né? É um jardim. Aliás, esse termo jardim, de vez em quando eu estou recorrendo a ele. Eu gravei um vídeo lá na cidade de Itatim, ao lado daquela Pedra da Boca, uma famosíssima pedra lá na BR-116, e eu pus esse título, Meu Jardim de Pedras. Eu gravei um outro vídeo há mais tempo, aí próximo desse lugar, com o título também, O Jardim dos Homens. Gravei um outro vídeo, deixa eu ver se é aí à frente, isso, lá próximo da casa dos meus pais. Eles moram mais para frente. Tem uma represa muito grande aí, um pouco à frente. Essas águas todas acabam chegando lá, chama Várzea das Flores. É um manancial, um reservatório de água do estado. Mas havia bastante reflexo da luz na água e eu quis nomeá-lo com dar o título, né, de Jardim das Águas Claras. Eu gosto de jardim. Na obra de Lobsang Rampa, Entre os Monges do Tibete, ele... Agora, fiquei na dúvida se é realmente nesse livro. Eu acho que pode ser na obra de Lin Yutang. O livro é Shipuxia, A Serpente Volta a Seu Ninho. Liu Tang relata que o discípulo varria o jardim, o mestre passa e recomenda, limpa o jardim. O discípulo volta, varre e faz limpo o jardim. Passando novamente o mestre repete, limpa o jardim. O discípulo novamente varreu, limpou, recolheu as folhas, deixou limpo o jardim. Passa o mestre pela terceira vez e o mestre diz, limpar é deixar ser. Profundo isso, né, na cultura oriental, né?
Às vezes não tem que mexer, né? Tem que deixar ser para que o natural seja apreciado ali, né? Khan, na obra Kung Fu, diz que a via do tigre é o caminho da tenacidade e com o dragão aprendemos a cavalgar o vento. Eu gosto dessas filosofias, né? Gosto dessas histórias, eu acho bonito, né? O discípulo havia perguntado, mestre, quando os meus inimigos me cercam, como devo fugir deles? O mestre responde, olha, fique visível entre eles. E ele diz, quer dizer que devo me tornar invisível? O mestre responde, somente para os homens que não sabem ver. Ele diz, mestre, mas todos os homens sabem ver. E o mestre pergunta, você vê tão bem quanto o mestre Po, que é cego? Mestre Po havia sido o principal professor desse aluno na técnica que eles denominavam Bo, o bastão. E ele lembra que não. Ele lembra que o Po, ele se aproximava do Po num maravilhoso jardim e o Po, sentado a certa distância, o chama pelo nome e diz para ele se aproximar. E aí ele se aproxima e pergunta, mestre, como sabia que era eu? E o Po lhe responde, pelo cheiro eu sei que é primavera, sinto a agitação da monarca no ar, eu sei que a borboleta monarca adora a flor da cerejeira, tudo isso fala para mim. E aí ele volta pro mestre Khan e o Khan diz para ele, num campo de papoula, seja uma papoula, num aposento vazio, seja um canto deserto, numa multidão de importância, seja sem importância. Assim você caminhará sem ser visto, sendo visto não será tocado e as armas não o tocarão. Essa filosofia oriental, se nós pudéssemos trazê-la para o cotidiano aqui no Ocidente, né, para aplicá-la na vida, né, seria até muito bom, né? Tem, eu sei que tem um romancismo aí, né? Eu sei que a gente às vezes acaba romantizando, né, o Ocidente, né, as pessoas daqui, né? Mas eu tenho comigo também de viver sobre o princípio da não agressão de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido aí atualmente como o PNA, né, o princípio da não agressão, né? E eu penso que a gente não desejar o mal, né, não querer o mal, pelo contrário, né, se a gente puder sempre declinar em toda oportunidade da do acirramento, de um enfrentamento, a não ser no caso da legítima defesa, né? Porque aí não é só nenhuma questão de filosofia de vida, mas a gente tem que preservar a própria vida, né? E aí entra também na questão das excludentes de criminalidade, né? A legítima defesa tem previsão legal, inclusive, né? Então, mas eu às vezes fico pensando que se nós pudéssemos. Eu sei que amar o próximo não é fácil, mas pelo menos o próximo mais próximo, né? Eu tinha uma vizinha, que Deus a tenha, Dona Maria, ela costumava falar assim, seu Dundá, embora eu muito mais novo que ela, né, ela já, à época já era octogenária, e quando eu ouvi isso dela, eu tinha em torno de 30 anos de idade,
talvez até menos. Ela dizia para mim: o senhor Dundá, o vizinho é nosso parente mais próximo. Eu guardei isso, né? Dona Maria, que Deus a tenha. Encaminhando para o encerramento do vídeo, eu peço aos amigos que nos acompanharam até aqui, primeiramente eu os agradeço, né? E aproveito para pedir para se inscreverem no canal, dar o like, compartilharem, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no coração de todos aí. Fiquem com Deus.